os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, em ordem cronológica. Quinto dia. Mateus, capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, foi para a região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas regiões de Zebulon e de Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: Terra de Zebulon, a terra de Naftali, na direção do mar do outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2. E no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades
e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam ao lado leste do Rio Jordão. 5º dia. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Neste tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalharam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Eles deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar o olhar. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu
o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Saratepa, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Amã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o julgá-lo dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele, sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e disseram uns aos outros: que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os demônios maus, e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto.
Mas uma multidão começou a procurá-lo, e enquanto o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Dia 5. Lucas capítulo 5. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar aonde o lago é bem fundo, e depois você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, eram companheiros de Simão. Também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício a Moisés, como ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia, Jesus estava ensinando alguns fariseus e alguns mestres da lei. Estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia
da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Enquanto o carregavam para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que ali estavam. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu amigo, os seus pecados estão perdoados." Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil é dizer aos paralíticos: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo: "Que coisa maravilhosa nós vimos hoje." Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: "Venha comigo." Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: "Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?" Jesus respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados." Algumas pessoas disseram a Jesus: "Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam." Jesus respondeu: "Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar." Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde
e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Dia 5. João capítulo 1, do versículo 15 ao 51. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele que vem. Eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes que eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está no meio do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem você é, para que podemos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das suas sandálias. Isso aconteceu no povoado de Betânia, do lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem é ele. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora?
Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre